quarta-feira, dia 3 de março, nós vamos ter a nossa segunda videoaula de hoje, que é Ciências, e o nosso objeto de conhecimento hoje é uma revisão das plantas, certo? Como eu disse, é uma revisão, nós vamos estar lembrando o que eu já falei para vocês, tá bom? Como vocês sabem, todo ser vivo, ele tem um corpo. E as plantas também têm um corpo, certo? Elas podem ser divididas até em 6 partes. Quais são essas partes? Caule, flor, fruto, folha, semente e a raiz, certo? Agora vamos relembrar um pouquinho mais de cada um. Para que eles servem? Será que eles são tão importantes assim? Vamos lá aprender. Primeiro nós vamos aprender da raiz. As raízes retiram do solo uma mistura de água e sais minerais necessários para a sobrevivência das plantas. Além disso, elas sustentam e fixam as plantas no solo. Olha só qual é a importância das raízes, né? Então, agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o caule. O que é o caule? O caule é aquele que sustenta os galhos e as folhas. E por meio de pequenos canais em seu interior, ele transporta água e nutrientes para toda parte da planta. Então também o caule é uma parte do corpo da planta muito importante, certo? Agora vamos aprender das folhas. A planta produz seu alimento nas folhas. Na presença da luz, usando a água retirada do solo e o gás carbônico retirando do ar, é também a folha que respira e transpira. Olha só, como eu disse para vocês na aula passada, a folha é como se fosse o narizinho da planta, certo? Então ela respira e transpira. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a flor. Qual é a importância da flor na planta? A reprodução das plantas é feita geralmente pelas flores. Vocês já sabiam disso? Então, são elas que dão origem aos frutos e às sementes. E na maioria das plantas, as flores elas se desenvolvem apenas em certa época do ano. Aí que entra a parte dos frutos. Vamos lá? Os frutos, eles desenvolvem as sementes que ficam em seu interior. Quando estão maduros, eles se abrem e as libera as sementes. E qual é a importância da semente? Após saírem dos frutos, as sementes elas germinam e dão origem a novas plantas. Então, até uma sementinha pequenininha e uma raiz enorme, toda a parte do corpo é muito importante na planta, certo? Mas vocês sabiam que nem toda planta ela tem essas 6 partes que eu mostrei para vocês? Como assim, Tia? A senhora não falou que todas essas 6 partes são importantes? Sim, mas observem aí essa imagem de um pinheiro. Então, são plantas com sementes, mas sem flor e sem fruto. Então, algumas plantas, como o pinheiro, eles não desenvolvem frutos. As sementes, chamadas pinhões, elas ficam agrupadas nas pinhas. Então, não existe um fruto para desenvolvê-las. Por isso, elas são chamadas também de sementes nuas, certo? Pinheiros e araucárias, elas produzem sementes, mas não frutos, tá bom? Agora, nós vamos ver as plantas que não têm flor, nem fruto e nem semente. Vamos lá, vocês podem observar aí que as samambaias e as avencas, elas são exemplos de plantas. Vamos lá, vocês podem observar aí que as samambaias e as avencas, elas são exemplos de plantas que não têm flor, nem fruto e nem semente. Então, elas se reproduzem por meio de esporos, certo? Então, vou deixar aí para vocês também a fotinha dos esporos. Então, os esporos, eles são os pequenos pontos escuros que ficam na parte de baixo das folhas da samambaia. Olha aí, que interessante, né? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã nas nossas próximas videoaulas. Um beijão no coração de todos e até amanhã. Tchau!